Imagina um parasito capaz de infectar cerca de 60, 70, 80 ou até mesmo 90% de uma população. Esse parasito é o Toxoplasma gondii, causador da doença chamada toxoplasmose. Felizmente, a maioria dos indivíduos são assintomáticos para esta infecção. No entanto, os indivíduos imunocomprometidos e os recém-nascidos são o principal grupo de risco. A toxoplasmose está intimamente relacionada com os gatos. Isso porque o toxoplasma precisa entrar no corpo dos gatos para completar seu ciclo biológico. Quer entender um pouco mais sobre a toxoplasmose para o ensino superior? Então acompanhe a aula de hoje comigo, que é justamente sobre isso. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, na aula de hoje nós vamos aprofundar no estudo da toxoplasmose. Já adianto que é uma aula longa, não tem como aprender toxoplasmose em 10 minutos. Mas calma, que no final dessa aula eu vou fazer um resumo, vou cortar esse resumo e postar aqui para vocês. Essa aula é para o ensino superior, então se você caiu aqui de paraquedas, eu já tenho uma playlist sobre a parasitologia para o ensino superior. Sem mais enrolação, já pega caderno e caneta e vamos de uma vez por todas entender essa doença que é caracterizada como uma das mais difíceis da parasitologia. Pessoal, quando eu falei que a toxoplasmose é uma doença de elevada prevalência, eu não estava brincando. Olha só, cerca de 1/3 da população mundial é afetada, gente. 1/3 significa dizer que quase 40%, cerca de 33% da população é afetada. Isso é muita coisa. Já é a população contaminada com o toxoplasma. Só que essa história, ela surgiu não recentemente. O toxoplasma, ele é conhecido por nós desde 1908. Isso porque, olha que engraçado, um brasileiro descobriu o Toxoplasma gondii. O Splendori, ele observou que coelhos estavam morrendo com frequência. E quando ele investigou o que estava acontecendo, ele descobriu o Toxoplasma gondii. Agora, o mais triste dessa história é que aproximadamente 30 anos depois, os cientistas foram observar que animais, sendo alimentados com outros animais doentes, estavam morrendo. E o mais estranho, o mais revoltante, é que somente em 1960 que o ciclo biológico do toxoplasma foi desvendado. Então a gente pega o lapso temporal de 1908 até 1960 para compreender todo o ciclo da toxoplasmose. A primeira característica que você tem que entender da toxoplasmose é que é uma zoonose. Não sei se você lembra, mas zoo em inglês é zoológico, certo? Isso quer dizer que no zoológico tem animal. E ose é uma terminação da parasitologia que indica doença. Isso quer dizer que zoonose é uma doença causada por animais. E quem são os animais que transmitem essa doença? São os felídeos. Felídeo é a família a qual está inclusa os gatos. E os gatos vão liberar nas suas fezes a forma do parasito, a forma do protozoário, chamada de oocisto, que é o formato de resistência do toxoplasma. A gente vai aprofundar isso mais para frente, tenha calma. O ciclo de vida do toxoplasma envolve duas fases, a fase sexuada, que vai acontecer dentro do gato, e a fase assexuada, que vai acontecer dentro do hospedeiro intermediário. Adivinha quem é o hospedeiro intermediário? Somos nós. Em geral, a infecção humana ocorre em decorrência de alimentos contaminados com fezes de gatos e também corpos d'água contaminados com os oocistos presentes nas fezes dos gatos. O diagnóstico precoce, ele é importante principalmente para as gestantes. Isso porque há uma probabilidade da gestante passar para o seu feto o toxoplasma. Daí a importância do diagnóstico pré-natal. A gente vai aprofundar. Esse slide é somente um panorama geral. Já pega a caneta e anota no seu caderno que somente uma única espécie é responsável pela toxoplasmose. E que espécie é essa? O Toxoplasma gondii. Só existe essa espécie. É isso que você está observando aqui, ó. Eu estou mostrando um toxoplasma para você, visto na microscopia óptica. Eu sei que grande parte do meu público, primeiro, é composto por mulheres, e não importa para vocês, tá? E segundo, a maior parte do meu público é da área da saúde, não é da área de biologia. Professor, então por que você está trazendo da classificação taxonômica? Porque é importante a gente saber se localizar o qual organismo a gente está estudando dentro da taxonomia. Isso porque vai facilitar os nossos estudos. Quer que eu te prove? Veja só, o reino que o toxoplasma está é o reino protoctista. Tudo bem, protoctista, gente, é o reino que está incluso as algas e os protozoários. Mas o sub-reino que o toxoplasma está é o sub-reino protozoa. Aqui estão os protozoários. Quem são os protozoários? São organismos eucariotos. Você deve lembrar de biologia celular que eucarioto significa que são os organismos que possuem carioteca. Em outras palavras, possuem núcleo. E unicelulares. Isso quer dizer que esse organismo que eu estou circulando aqui para você é um toxoplasma, é formado por
por uma única célula. Não é um conjunto de células, mas sim uma única célula. E o fato do toxoplasma ser formado por uma única célula significa dizer que as organelas presentes no toxoplasma buscaram especializações. O filo que o toxoplasma está presente é o filo apicomplexa, a gente vai entender isso aqui, é muito importante, grifa isso daí. O gênero Toxoplasma e a espécie que é única, Toxoplasma gondii. Quais são os grupos de animais infectados? São dois grupos importantes. Primeiro, os animais domésticos e segundo, os animais de pecuária. Gente, animal doméstico, o principal é o gato. Isso porque você deve, essa altura do campeonato, estar observando que dentro do gato, o parasito vai se reproduzir de modo sexuado. Mas também o Toxoplasma vai infectar cães, vai infectar pássaros. Professor, então qual a relevância dos animais de pecuária, como porcos, vacas e ovelhas? Pessoal, a relevância é justamente para a agropecuária. Isso porque, se um rebanho enorme de bois está morrendo por toxoplasma, por exemplo, há um impacto econômico muito grande. Inclusive, existem estudos mostrando o impacto econômico de doenças parasitárias como o toxoplasma. Então, são dois grandes grupos. O que é que nos importa aqui? Os gatos, que são os animais domésticos. Isso porque o animal doméstico está justamente dentro da nossa casa, trazendo perigo para dentro da nossa casa. Antes de fato, aprofundar na doença, é importante que a gente conheça a morfologia do toxoplasma. Eu trouxe então um modelo celular do toxoplasma e vou destacar as principais organelas que vão auxiliar o toxoplasma na infecção. Lembra que é unicelular e as organelas ganharam especializações muito importantes, cada um com o seu papel. E a primeira organela importante aqui são os micronemas. Os micronemas são organelas que estão na porção apical, ou seja, no complexo apical. Lembra que eu falei que o toxoplasma ele faz parte do filo apicomplexa justamente devido a essa presença do complexo apical. Então os micronemas, pessoal, são essas estruturas aqui, ó, e ela possui função de secreção inicial de proteínas. Para quê, professor? Para que o toxoplasma possa reconhecer as células que ele vai invadir, e ela é importante também para a ligação nessas células receptoras. Isso porque a membrana plasmática das células receptoras, as nossas células, por exemplo, terá receptores do tipo SAG. Então os micronemas são importantes para localizar esses receptores do tipo SAG. Agora, a classe de organela mais importante para o complexo apical, para o toxoplasma, são as rhoptrias ou róptrias. No desenho está aqui representado por rosa, tá, gente? As rhoptrias, primeiro, são importantes porque vão liberar vesículas extracelulares. Olha esse desenho que eu estou mostrando para vocês, ó. O micronema ajudou o toxoplasma a reconhecer a célula hospedeira e depois o toxoplasma está liberando essas vesículas extracelulares. Aqui vem no inglês, tá, gente? Vesículas extracelulares. E qual a importância dessas vesículas extracelulares? Elas liberam proteínas líticas. Para quê? Para ajudar na penetração da célula hospedeira. Além disso, a rhoptria ela é importante para a formação do vacúolo parasitóforo. O que é o vacúolo parasitóforo? É justamente um local onde o parasito fica escondido dentro da célula. Perceba nessa imagem que o toxoplasma ele está envolto por essa membrana aqui, ó. Essa membrana é a membrana do vacúolo parasitóforo. Quem é que ajuda a formar? São as organelas rhoptrias. Ou seja, quando o toxoplasma ele chega na superfície da membrana plasmática, a rhoptria ajuda a penetração do toxoplasma. O que é que acontece com a membrana da célula hospedeira? Ela, ó, invagina. Lembra do aparelho reprodutor feminino, que é a vagina? A vagina é um órgão, é um aparelho reprodutor interno. Isso quer dizer que a invaginação é uma movimentação para dentro, interna. Então o toxoplasma ele adentra a célula hospedeira e carrega consigo parte da membrana plasmática. Essa membrana plasmática que vai ajudar a compor o vacúolo parasitóforo. Dentro do vacúolo parasitóforo, as rhoptrias também ajudam no impedimento da fusão dos lisossomos. Você deve lembrar que lisossomos são organelas que possuem enzimas líticas. Isso quer dizer que, se os lisossomos que estão na célula se fundissem ao vacúolo, à membrana do vacúolo parasitóforo, essas enzimas líticas iriam matar o toxoplasma. Então, o que é que a rhoptria faz? Ela impede essa fusão de lisossomos no vacúolo parasitóforo, ajudando na sobrevivência do toxoplasma. Outro grupo importante de organelas são os grânulos densos. O que é que o grânulo denso vai fazer? Ele vai modificar o espaço interno do vacúolo parasitóforo, de modo que o espaço do vacúolo parasitóforo agora permita a entrada de íons do citoplasma da célula para favorecer
o ambiente do vacúolo parasitófero para quê? Para que o toxoplasma possa reproduzir. E a quarta classe de organela importante é o apicoplasto. O apicoplasto, que é essa organela que eu estou representando aqui em verde, ele é importante para a síntese de ácidos graxos. Gente, ácido graxo é o quê? Lipídio, tá? E também para a síntese de aminoácidos, que os aminoácidos serão combinados para formar proteínas. Uma curiosidade para vocês é que esse apicoplasto, ele é fruto de uma endossimbiose secundária. Você deve lembrar das aulas de biologia que lá no oceano primitivo, nas células primitivas, células eucarióticas primitivas, em certo momento elas fagocitaram mitocôndrias. E essa relação foi uma relação muito boa, tanto que é uma relação mutualística. A mitocôndria oferece ATP para a célula hospedeira, a célula hospedeira oferece proteção. Isso é chamado de endossimbiose primária. No entanto, essa célula primitiva que estava com mitocôndria no seu interior fagocitou um outro grupo de células, que no fundo eram bactérias vivendo livremente. Que células, que bactérias eram essas? Eram as bactérias ancestrais dos cloroplastos. Os cloroplastos que nas plantas e nas algas são responsáveis por fazer fotossíntese. Em outras palavras, após a endossimbiose secundária, que foi a fagocitose de bactérias chamadas mitocôndrias, houve uma outra endossimbiose, que é a endossimbiose secundária, que é a fagocitose dessas células englobando bactérias cloroplastos. Essa é a endossimbiose secundária. Espero que essa explicação não tenha deixado você confuso. Isso aqui não é tão relevante para você. O relevante é saber que o apicoplasto, ele é importante para a biossíntese. Mostrei o modelo didático, só que agora eu vou mostrar a microscopia eletrônica. Isso porque essas organelas só são visíveis sob o microscópio eletrônico e não no microscópio óptico. Vamos ver o comparativo? Todas essas células, essas organelas aqui vão formar o complexo apical, que é relevante para que o toxoplasma possa penetrar a célula hospedeira. Isso quer dizer que aqui está o complexo apical, representado por CO. Tudo isso que você está observando aqui, ó, que eu estou circulando, é o vacúolo parasitófero. É onde o toxoplasma ele está escondido. Perceba que aqui nós temos os micronemas, aqui nós temos as rhoptrias, aqui o núcleo da célula. Então estou mostrando para vocês justamente a microscopia eletrônica. No fundo eu gosto de mostrar isso aqui porque quando eu estudava, professores não mostravam imagens reais, eu ficava de certo modo chateado. Então eu não gosto de fazer isso com os meus alunos. Beleza? Entendeu a morfologia da célula? Agora vamos entender os principais tipos infectantes que o toxoplasma possui, que são 3. Gente, em outras palavras, são 3 formas morfológicas que vocês têm que gravar a partir de agora. Eu sei que a toxoplasmose é uma parasitose de certo modo complicada, mas a partir de agora você vai esquecer isso. Vai ficar tudo fácil. O primeiro modo, a primeira forma celular do toxoplasma é o formato de taquizoito, que alguns materiais trazem como trofozoito. Mas confesso que a gente não utiliza esse termo trofozoito com frequência. O nome é taquizoito, que é justamente essa imagem, essa célula que eu acabei de mostrar para vocês na microscopia. Qual é a principal característica do taquizoito? Ele é de fase aguda. Gente, se é de fase aguda, significa dizer que o parasito nesse formato está se reproduzindo de modo muito rápido. Por isso a fase aguda. Tanto é que tachos do taque aqui, ó, significa rápido, tá? Um tamanho pequeno e pode ser encontrado de forma extracelular ou intracelular. Intracelular é porque o taquizoito está se reproduzindo tão rápido que ele entra na célula e já vai formar o vacúolo parasitófero, tá? Então, taquizoito de fase aguda. Qual o formato dele? O formato de vírgula, o formato de banana. E é justamente esse formato que dá origem ao nome da espécie, que é o toxoplasma. Isso porque o toxon significa arco e plasma significa forma. Ou seja, é um formato de arco, um formato de banana que dá o nome toxoplasma. Esse é o formato móvel, mas preste atenção para você não cair, principalmente em concurso público. O toxoplasma é móvel? É, mas ele se move por onde? Ele não tem flagelo, tá? Então atenção em relação a isso. Os indivíduos do filo apicomplexa podem se locomover, principalmente deslizando, girando, mas eles não possuem flagelo. Anote isso aí no seu caderno. Exemplo de células hospedeiras, nós, seres humanos. A célula do sistema mononuclear fagocitário, ou seja, células imunológicas, que são as principais células hospedeiras. Células hepáticas, células pulmonares, células nervosas, que são os neurônios, células musculares e também líquidos orgânicos. Exemplo de líquido, o leite. E aqui você percebe a importância da mãe fazer o diagnóstico pré-natal, justamente para ela não transmitir tanto para o feto quanto para o bebê quando nascer, através do leite, tudo bem? Onde é que o taquizoito é encontrado? No hospedeiro intermediário. No caso, o ser humano, o rato, a cabra, todo tipo de hospedeiro que não seja somente o gato. Preste atenção. Taquizoito de fase aguda, encontrado no hospedeiro intermediário. Exemplo, ser humano. Pergunta da sua prova. Taquizoito também é encontrado no hospedeiro definitivo, que é o gato? Resposta, sim, tá?
Isso aqui também acontece dentro do gato. A segunda forma agora é a seguinte: imagine que o taquizoído entrou dentro do ser humano, um bebê, por exemplo, através do leite materno, e esse taquizoído, depois de se reproduzir, de infectar várias células, ele vai migrar e vai ficar no formato de latência, na fase crônica da doença. Qual o formato agora que o taquizoído vai assumir? Ele vai assumir o formato de bradizoíto, que também pode ser chamado de cistozoíto, mas esse nome a gente não utiliza. Perceba que o nome cistozoíto vem de cisto e já dá uma ideia de proteção. Isso quer dizer que o metabolismo do bradizoíto já está reduzido. Isso quer dizer que a reprodução não é mais um objetivo do parasito aqui. Ele vai reproduzir? Vai, mas em menor frequência. O formato é semelhante ao taquizoíto e a reprodução é lenta, por isso que o nome é bradizoíto, vem de reprodução lenta. Qual é o tipo de reprodução? É a endodiogenia, principalmente. É aquela reprodução em que eu tenho aqui, ó, o parasito, tá, o núcleo do parasito aqui, tá? Ele vai dar origem a um outro núcleo aqui, até depois se individualizar. Isso aqui é chamado de endodiogenia. Onde é que ele é encontrado? Dentro do vacúolo parasitóforo, e ele vai formar agora o cisto, que a gente chama de cisto com bradizoíto. Então preste atenção, pelo amor de Deus, o taquizoíto entrou numa célula hospedeira, olha a célula hospedeira aqui, tá? E ele está guardado onde? Dentro do vacúolo parasitóforo. Com o tempo, esse taquizoíto agora vai se diferenciar em bradizoíto, vai se reproduzir, tá cheio de bradizoíto dentro do vacúolo. Só que agora esse vacúolo, ele será transformado no formato de resistência chamado de cisto. Aí a gente fala o seguinte, é cisto cheio de quê? Cheio de bradizoíto. Então o bradizoíto, ele tá dentro de cistos com bradizoíto. Tudo bem? Para você ter noção, um único cisto pode ter até 60 mil bradizoítos. Isso é relevante porque o cisto confere resistência ao parasito, resistência à pepsina do estômago. Então, quer dizer que se você come uma carne com cisto com bradizoíto, ele vai conseguir atravessar o seu estômago e não vai morrer. E também é um formato de fuga do sistema imunológico. Onde é que ele é encontrado? Dentro dos tecidos, que pode ficar por anos. Não é à toa que o bradizoíto é a fase crônica, para você não se perder. O menino tomou leite, por exemplo. O que é que tem no leite? Taquizoíto. O taquizoíto vai se reproduzir, romper célula, até que ele vai migrar pela corrente sanguínea e chegar, por exemplo, a tecido muscular, tecido nervoso. Dentro dessas células, o vacúolo parasitóforo agora irá formar uma camada de proteção chamada de cisto e os taquizoítos lá dentro vão se diferenciar em bradizoíto. Agora é a fase crônica porque o parasito fica quietinho nesses tecidos, tudo bem? O terceiro formato mais importante, e aqui antes de falar eu já ia me esquecendo, onde é que ele é localizado? No corpo do hospedeiro definitivo e intermediário. Quem é o hospedeiro intermediário? Ser humano, o rato. Quem é o hospedeiro definitivo? O gato, tá? E a terceira forma mais importante é o cisto. Gente, o que é que eu gravo aqui que parece idiota? É o seguinte, cisto você já sabe que é resistência, certo? O cisto tem quantos ossos? 1, 2. Isso quer dizer que um cisto, ele vai ter 1, 2 esporocisto. Dentro de cada esporocisto vai ter 1, 2, 3, 4 esporozoíto. Professor, me perdi. Veja só. Aqui é o formato de resistência que vai sair nas fezes do gato. Qual foi o primeiro formato? Taquizoíto. Segundo formato, bradizoíto. Terceiro formato da forma infectante, o ocisto. O ocisto, são 2 ossos. Isso quer dizer que dentro de um ocisto vai ter 1, 2 esporocistos. Dentro de cada esporocisto vai ter 4 esporozoítos. Fechou? Não vou ficar me alongando e repetindo toda hora, porque você pode voltar ao vídeo. Vou ser um pouco mais objetivo, tá? Tá aqui o resumo do que eu acabei de falar para vocês. O ocisto, pessoal, no ambiente, ele vai passar por esporulação. Cerca de uma semana. O que é esporulação, professor? Quando o ocisto sai nas fezes do gato, ele não sai no seu formato já infectante. Isso quer dizer que o ambiente ele vai chocar. Olha, chocar, entre aspas, tá? O ambiente serve como uma chocadeira, de modo que agora esse esporocisto, ele vai passar por esporulação. Ou seja, são divisões meióticas para formar os esporozoítos, tá? É o formato de resistência, produzido nas células intestinais dos felídeos e eliminado nas fezes desses felídeos. Exemplo, gato. No meio ambiente, após a esporulação, cada ocisto vai ter 2 esporocistos, cada esporocisto vai ter 4 esporozoítos. Fala pra mim, não tá fácil? Pelo amor de Deus, se você não der o like nesse vídeo aí, você não merece nada não. Ó, onde é que é encontrado? No ambiente, tá? Gente, existem formas intermediárias que vão acontecer dentro do hospedeiro definitivo, ou seja, dentro do gato. Dentro do gato, o bradizoíto ou o taquizoíto, atenção, eles vão passar pelas formas de merozoíto, vão passar pelas formas de gametócitos até virar esporozoíto. Ó, o esporozoíto fica dentro do ocisto, fechou? Então aqui são formas intermediárias, por isso que eu marquei de azul aqui. Formas infectantes, taquizoíto, bradizoíto, ocisto. Formas intermediárias que estão acontecendo dentro do gato, merozoíto, gametócito, esporozoíto. Você vai entender isso agora no ciclo biológico. Olha aqui para não falar que eu estou mentindo, microscopia eletrônica, um cisto com bradizoíto no cérebro aqui, gente, ó. Olha
Olha a parede cística, que antes era o vacúolo, tá? E cada indivíduo que você está observando aqui, ó, é um brazoíto. Lembra que um cisto pode ter cerca de 60 mil brazoítos? É parasita como uma porra. Olha pra cá, um oocisto esporulado, ou seja, maduro. Oocisto. Então tem dois oocisto. Cada oocisto tem 1, 2, 3, 4 esporozoíto, tá? Professor, isso aqui tem 3, né? É o corte, rapaz. É porque esse corte aqui não tá mostrando o outro. Tudo bem? Olha a próxima microscopia aqui. Aqui nós temos um taquizoíto fugindo de um macrófago, tá? O macrófago, que é a célula imunológica, fagocitou esse taquizoíto, só que o taquizoíto, ele modificou a resposta imunológica e tá fugindo da membrana plasmática do macrófago. Perceba que esse macrófago tá parasitado, ó, cheio de parasita, cheio de taquizoíto. O que é que vai acontecer depois? Vai ter tanto taquizoíto dentro desse macrófago que ele vai romper a membrana plasmática e vai morrer. E é por isso que o indivíduo não consegue combater o toxoplasma. Nesse caso, o indivíduo que é sintomático, por exemplo. Vamos agora falar do ciclo biológico. E já adianto para você, gente, o ciclo biológico eu vou abordar de 3 formas. Essa forma aqui, que é a forma mais global, e o ciclo focando para nós seres humanos, tá? Tenha calma. Bota o vídeo na velocidade 1,5 que você vai acompanhar tudo certo. Primeira coisa, o ciclo de vida é chamado de heteroxeno. Isso significa dizer que o parasito precisa de 2 hospedeiros para completar seu ciclo biológico. Quem são os hospedeiros? O intermediário, que somos nós, e o hospedeiro definitivo, que são os gatos. Por isso que eu coloquei intermediário, animais de sangue quente. Definitivo, os felídeos, qual está incluso o gato. Uma curiosidade é o seguinte, pessoal. Eu estava observando um estudo mostrando que em 2021, cerca de 3% das mulheres grávidas abandonaram seus pets no mundo. Isso porque, muito em razão do desconhecimento, muitas dessas mulheres acreditam que os gatos vão passar toxoplasma e ela ficou grávida, então ela começa a abandonar o seu bichinho de estimação. A gente vai observar que, de fato, a mulher grávida deve evitar o contato com os gatos, mas abandonar o gato, maldade da zorra, né? Gente, ó, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que esse gato ele está infectado. O que é que o gato libera no ambiente? Aqui já é o ciclo, tá? O oocisto. O oocisto, formato de resistência. Esse oocisto no ambiente ele vai maturar, ou seja, vai passar por processo de esporulação, tá tudo certo. Só que no ambiente, essas fezes, elas irão contaminar esse ambiente, seja uma hortaliça, seja um corpo d'água. E quem vai contrair essa infecção? O hospedeiro intermediário de sangue quente. Quem são? Os seres humanos e os demais animais, o rato, o gado, a cabra. Dentro do corpo desses animais, o oocisto vai liberar esporozoítos. Esses esporozoítos vão se transformar em taquizoítos. Os taquizoítos vão entrar nas células hospedeiras através do intestino e depois se disseminando por toda a corrente sanguínea. Entra na célula hospedeira, por exemplo, um macrófago, um hepatócito, reproduz e rompe essa célula, invade outras células e isso vai perpetuando. Vai chegar um momento em que esses taquizoítos vão invadir tecidos importantes como os tecidos neurológicos. Eu estou mostrando aqui, ó, o cérebro desses animais. E agora esses taquizoítos vão se diferenciar em brazoítos e vão iniciar uma reprodução lenta, formando também o cisto. Nesse caso, cisto cheio de brazoíto. Acontece que esse gato, esse rato, ele está infectado, não é isso? Beleza? Vamos imaginar agora que um outro gato que é saudável vai comer esse rato. Quando o gato come o rato, ele vai ingerir o quê? O cisto com brazoíto. O cisto com brazoíto vai entrar no trato gastrointestinal do gato, vai virar taquizoíto. O taquizoíto vai virar merozoíto. Alguns vão virar gametócitos, vão ocorrer a fecundação e formar o ocisto. O gato libera esse ocisto nas fezes, o rato adquire esse ocisto e isso, ó, fica perpetuando. Aqui, gente, é o ciclo sexuado. Acontece que não só o gato come o rato, nós também podemos comer alimentos contaminados ou carne bovina contaminada. Nesse momento, se a gente adquire o alimento contaminado, no alimento tem o quê? O ocisto. Se a gente adquire carne contaminada, como assim, professor? Contaminada? Mal passada, velho. Não assou a carne, por exemplo. O que é que tem na carne? Cisto com brazoíto. Ela entra no nosso trato gastrointestinal. Se for o ocisto vai liberar porozoíto, que vai virar taquizoíto, que vai infectar várias células, que depois esse taquizoíto vira o brazoíto, que produz o cisto e volta a ser cisto com brazoíto. Se a gente se alimentar do cisto com brazoíto presente na carne de gado, no nosso trato gastrointestinal, vai liberar o brazoíto vai infectar uma célula, vai virar taquizoíto, o taquizoíto vai ganhar corrente sanguínea, vai infectar várias células, vai chegar um tecido e vai virar brazoíto. E nesse tecido, o brazoíto forma o cisto e fica cisto com brazoíto. Pergunta, no corpo do gado, no corpo do ser humano, em algum momento, o oocisto, o taquizoíto ou o brazoíto volta a ser o cisto? Sim ou não? Não. Isso quer dizer que nós somos hospedeiros intermediários. Mas dentro do corpo do gato, em algum momento, o taquizoíto ou o brazoíto vira o cisto? Vira. Isso quer dizer que o gato é o hospedeiro definitivo, porque agora fechou o ciclo. Tá difícil? Professor, eu tô pegando, mas ainda tô confuso. Beleza, então agora vamos entender o ciclo um pouquinho mais aprofundado. Para tranquilizar vocês, tem noção a seguinte questão, gente.
gente, ó. Em geral, os gatos que já eliminaram o ocisto tornam-se imunes e não eliminam novos ocistos, mesmo que reinfectados. Ou seja, o gato que é infectado com toxoplasma geralmente é um gato mais jovem, com a imunidade um pouco debilitada. Mas uma vez que esse gato ele é infectado com toxoplasma, libera o ocisto nas suas fezes, esse gato não mais vai liberar o ocisto, porque o sistema imunológico do gato já aprendeu a combater o toxoplasma. Isso quer dizer que esse gato já foi positivo, já tem anticorpo contra o toxoplasma e não vai liberar mais o ocisto. Ou seja, professor, eu tenho um gato em casa que ele já foi positivo para toxoplasma, eu tô com medo, vou abandonar esse gato. Não faz sentido, porque esse gato agora ele está imune ao toxoplasma. Lógico que, pelo amor de Deus, se o seu gato não se alimenta direito, se o seu gato está doente, está magro, está desidratado, está com alguma imunossupressão, logicamente isso aqui não vai ser uma verdade, uma vez que o sistema imunológico do seu gato ele não é totalmente eficaz. E isso também varia de gato para gato. Vamos agora ver o ciclo mais completo e o ciclo agora no ser humano, tudo bem? Vamos partir da infecção do oocisto. O oocisto foi liberado no ambiente e esse oocisto vai ser maturado, que a gente chama de esporogonia, tá, gente? No ambiente, o toxoplasma, então, o oocisto será maturado. Vai ter 1, 2 esporocistos, cada um com 1, 2, 3, 4 esporozoíto, 1, 2, 3, 4 esporozoíto. Acontece que esse oocisto vai infectar alimentos ou água e o ser humano vai tomar esse oocisto. Nesse momento, o oocisto que está cheio de esporozoíto vai liberar esse esporozoíto no intestino. Isso quer dizer que o oocisto ele vai resistir ao suco do estômago, suco gástrico, a pepsina do estômago, vai parar no intestino delgado. E já no finalzinho do intestino delgado, o oocisto abre, o esporocisto abre, libera os esporozoítos. Esses esporozoítos infectam as células intestinais e vão se diferenciar em quê? Em taquizoítos. Esses taquizoítos rapidamente vão adentrar a corrente sanguínea e vão encontrar células hospedeiras, como por exemplo, células de defesa, um monócito, um macrófago, ou outros tipos celulares, como células do cérebro, coração, fígado, olhos, músculo, placenta, tá? Nessas células, os taquizoítos irão se duplicar, irão reproduzir, de modo que, imagine essa célula aqui imunológica, ó, tá cheia de taquizoíto, olha ele aqui reproduzindo, tá vendo? Reproduz, 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 até romper essa célula imunológica. Invade outra célula, reproduz, reproduz e rompe, e isso perpetua esse ciclo, tá? Só que chega um momento em que essas células migram para outros tecidos, as células musculares, as células neurológicas, e esses taquizoítos vão virar agora cistos, reproduzem mais lentamente, e tá aqui o cisto protegendo agora o que? Os bradizoítos, ou seja, a forma de taquizoíto virou bradizoíto. Se isso aqui fosse um gado, por exemplo, você está comendo qual forma do gato? A carne do gado, né? O que é que tem na carne do gado? Cistos com bradizoíto. E então você pode se infectar através da carnivoria, cistos com bradizoíto. Gente, isso aqui é muito importante, espero que você esteja acompanhando, pelo amor de Deus. Então o indivíduo ele se infectou com o ocisto virou taquizoíto, invadiu a corrente sanguínea, invadiu células imunológicas, vários tipos celulares. Esses taquizoítos vão se diferenciar em bradizoítos que vão estar protegidos no cisto. Se aqui está acontecendo dentro de um gado, um pássaro, e o ser humano come esse animal através da alimentação carnívora, o ser humano está ingerindo a forma de cisto. Acontece que, imagina que isso está acontecendo com um rato, e agora o gato vai comer o rato. Qual é a forma biológica que o gato vai ingerir? Cisto com bradizoíto. Que estava na célula muscular do rato, por exemplo. Dentro do gato, olha agora cá, esse cisto vai romper e vai liberar os bradizoítos. Os bradizoítos vão infectar células intestinais e vão se diferenciar em taquizoítos. Os taquizoítos vão se reproduzir, 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 até romper essa célula. Perceba que eu coloquei esquizogonia aqui, gente. Sabe por quê? Porque imagine que estou dentro da célula aqui, tá? Olha aqui um bradizoíto que virou taquizoíto e vai se reproduzir. Tá vendo? Olha o núcleo dele aqui. Acontece que esse taquizoíto aqui vai produzir outro núcleo, outro núcleo, outro núcleo, outro núcleo. Eu tô liberando o citoplasma dele? Não, não é isso? Não são vários núcleos envoltos no mesmo citoplasma? São. Isso aqui é chamado de reprodução por esquizogonia. Ou seja, eu estou formando vários esquizontes que podem ser chamados de merozoítos. Alguns materiais didáticos trazem esse formato como o formato de roseta, de rosácea, porque visto ao microscópio, parece de fato uma flor, tá? Para você não se perder, o gato, ele comeu o rato com cisto, com bradizoíto. No intestino desse gato, esses bradizoítos viraram taquizoítos. Os taquizoítos se reproduziram por esquizogonia, compartilhando o mesmo citoplasma, até romper essa célula hospedeira. Quando rompe, agora essas formas são chamadas de merozoítos, só que alguns merozoítos vão se diferenciar em formas sexuais, chamadas de gametócitos, que podem ser de dois tipos. O gametócito masculino, nesse caso é o microgametócito, que ele é flagelado, olha aqui, ou o gametócito feminino, que é o macrogametócito, que não é flagelado, olha ele aqui. O que é que vai acontecer? O microgametócito vai fecundar o macrogametócito
macrogametócito, vai formar o zigoto. Esse zigoto agora vai formar o oocisto imaturo. Esse oocisto vai sair da célula intestinal do gato e vai migrar para o intestino posterior até o gato eliminar nas fezes. Elimina o quê? Formato de oocisto. Esse oocisto no ambiente vai ser esporulado, vai ficar maduro, vai infectar um ser humano que está bebendo água ou um rato que está bebendo água contaminada. Esses esporozoítos aqui dentro vão virar taquizoíto, vai ganhar corrente sanguínea, vai infectar células imunológicas, vai infectar outros tipos de células. Nessas células, os taquizoítos vão virar bradyzoítos. Quando o gato comeu o rato, o gato está comendo o quê? Cisto com bradyzoíto. O bradyzoíto entra nas células intestinais do gato, vira taquizoíto. Os taquizoítos vão se reproduzir por esquizogonia até romper essas células intestinais na forma de merozoíto. Alguns merozoítos vão se transformar em gametócitos, masculino e feminino. Acontece a fecundação. Esse zigoto agora vai ser chamado de oocisto imaturo. O gato defeca o oocisto imaturo, que no ambiente vai virar maduro e reinicia o ciclo biológico. De coração, espero que você tenha entendido esse ciclo. Se você não entendeu, você vai me dar o joinha agora, porque eu vou mostrar um vídeo resumindo esse ciclo, tá? Então preste atenção. Vamos lá. O toxoplasma ele pode infectar qualquer animal de sangue quente, ou seja, pode ser mamíferos ou aves. Esse camundongo ele está infectado com Toxoplasma gondii. O gato, que é o parasito, que é o predador natural do rato, assim que come o camundongo, esse camundongo ele está com cistos teciduais, ou seja, cistos com bradyzoítos, localizado principalmente em células musculares ou cérebro do animal, nesse caso o camundongo. Perceba que o gato agora está ingerindo a carne com cistos do camundongo, cistos cheios de bradyzoítos. Apenas após a primeira infecção serão gerados os oocistos, resultantes da reprodução sexuada. Perceba que esse cisto com bradyzoíto, à medida que vai acontecendo a digestão, esses cistos serão digeridos, liberando centenas ou milhares de formas de bradyzoítos no intestino do gato. Uma vez liberado no sistema digestório do gato, as formas bradyzoítas vão penetrar as células do epitélio intestinal, principalmente no segmento terminal do intestino delgado, ou seja, o ilho, já é a porção final do intestino delgado. As paredes intestinais do intestino delgado são pregueadas, formando vilosidades. Dentro das vilosidades está cheio de vasos sanguíneos. As células epiteliais que revestem o intestino possuem microvilosidades na sua face apical, justamente para aumentar a superfície de contato de absorção dos alimentos. Isso também favorece a entrada dos bradyzoítos. Cada bradyzoíto fica dentro do vacúolo parasitóforo, que vai iniciar a reprodução por esquizogonia, onde vários núcleos compartilham o mesmo citoplasma, que depois é liberado cada célula individual chamada de merozoíto. Esses merozoítos rompem a célula hospedeira e invadem várias células, repetindo o processo. Após vários ciclos, vai acontecer agora a formação de gameta. Perceba que a formação do gameta masculino também é um tipo de esquizogonia, mas segue um processo um pouco diferente, dando origem a formas biflageladas, ou seja, somente a forma masculina é móvel porque possui dois flagelos. Essa forma é chamada de microgameta. A fecundação ela vai acontecer quando um microgameta penetra um macrogameta, que é o gameta feminino. O macrogameta vai se originar pela diferenciação de um único merozoíto. Observe o processo da fecundação, onde um microgameta ele fecunda um macrogameta. Nesse momento, o zigoto ele vai sair da célula intestinal hospedeira, formando o cisto. O fato é que uma infinidade de oocistos são liberados ao longo de dias ou semanas. Esses oocistos estão imaturos e eles serão eliminados juntamente com as fezes dos gatos. Ao eliminar os oocistos nas fezes próximo a pastagens ou corpos d'água, esses oocistos irão se espalhar pelo ambiente. Os oocistos são muito resistentes, suportando a variações de condições de umidade e temperatura, permanecendo infectivo por vários meses. Animais que se alimentam dessas pastagens irão se contaminar com o toxoplasma, ou seja, com a forma do oocisto, que dentro do oocisto está cheio de esporozoítos. Ao passar pelo tubo digestivo, os envoltórios dos oocistos serão digeridos pelas enzimas estomacais do intestino, liberando os esporozoítos. Na contaminação pela ingestão de carne bovina crua ou mal cozida, a infecção inicial é feita pelas formas de bradyzoítos. Tanto os esporozoítos quanto os bradyzoítos penetram nas células do intestino desse novo hospedeiro e irão se dividir, dando origem
origem a forma taquizoítos, que foi uma forma de multiplicação rápida do parasito, caracterizada pela fase aguda. A partir do intestino, os taquizoítos se disseminarão para outras células e tecidos, estabelecendo essa forma aguda da toxoplasmose, que pode ser sintomática. A forma taquizoíta do toxoplasma se desloca por deslizamento no ambiente extracelular. Perceba que o complexo apical possui várias organelas, dentre elas o conoide, que auxilia o toxoplasma a se localizar e encontrar sua célula hospedeira. Quando o toxoplasma encontra uma célula-alvo, como por exemplo um macrófago, o toxoplasma passa a secretar proteína das rópteas com vesículas extracelulares que vão ajudar a modificar as propriedades da membrana plasmática, de modo que essa membrana agora se torna receptiva à invasão do parasito. Durante a invasão, o toxoplasma vai se contrair e vai formar um vacúolo parasitóforo. Esse vacúolo parasitóforo protege da destruição pelas enzimas lisossomais e também do sistema imune do hospedeiro. Dentro do vacúolo tem o início da secreção de grânulos densos que darão origem a uma rede de túbulos que contribuirão para o crescimento do vacúolo, onde o toxoplasma vai começar a se dividir por um processo chamado de endodiogenia. Na endodiogenia, duas células filhas se formam dentro da célula mãe, que mantém seu complexo apical enquanto o núcleo e estruturas internas celulares se duplicam. As duas células filhas permanecem ligadas por uma região chamada de corpo residual. Essa reprodução só é possível porque dentro do vacúolo parasitófero o ambiente está propício, com condições iônicas favoráveis e também com proteínas e nutrientes favoráveis. Após vários ciclos de reprodução, formam uma roseta de parasitas. Finalmente, os parasitas se desprendem do corpo residual, rompem a membrana do vacúolo parasitófero, rompem a membrana da célula hospedeira para infectar novas células hospedeiras e repetir o ciclo. Transportado pelo sangue, o toxoplasma se espalha por todos os órgãos e tecidos do hospedeiro, como os músculos e principalmente o cérebro. À medida em que o sistema imune do hospedeiro é ativado, o toxoplasma ele vai se abrigar em células como os neurônios, que vai dar o início ao processo de transformação de taquizoíto para brazoíto. Os parasitos se reproduzem com menos frequência, proteínas diferentes são secretadas e o vacúolo se modifica. Agora não são mais taquizoítos, mas sim brazoítos. Estão protegidos por uma parede espessa, será chamado agora de cisto tecidual, que vai dar a proteção e caracterizar a fase crônica da toxoplasmose. Quando ocorre em animais como bois, os cistos é uma fonte de infecção para animais hospedeiros, porque o ser humano vai se alimentar dessa carne e vai ingerir esses cistos com brazoítos. E aí, com a narração, deu para entender melhor o ciclo biológico? Eu acredito que sim, tá, gente? Agora vamos fazer umas considerações sobre o ciclo. Eu coloquei uma imagem aqui do ciclo que está representando o que acontece dentro do hospedeiro do gato. Se você quiser entender, só pausar o vídeo e dar essa lida aí, tá? Primeira consideração, somente gatos vulneráveis vão transmitir a toxoplasmose. Em outras palavras, gatos com sistema imune competente não irão transmitir o cisto nas suas fezes. 2. O desenvolvimento sexuado ocorre nas células intestinais dos felídeos. A reprodução sexuada não acontece no hospedeiro intermediário, não acontece no homem, não acontece no gado, no boi, por exemplo. Os oocistos contaminam o meio ambiente e é através do meio ambiente que é a principal fonte de infecção do ser humano, por exemplo. Embora os oocistos estejam no ambiente, somente os oocistos esporulados, ou seja, maduros, são infectantes. Não à toa que o ambiente funciona como se fosse uma chocadeira para os cistos. Nos hospedeiros intermediários, exemplo, ser humano, ocorre somente o ciclo assexuado. Na fase crônica, formarão-se os cistos teciduais, e essa fase crônica é justamente quando o toxoplasma ele acomete células musculares, células neuronais. Portanto, os músculos e neurônios são os principais tecidos alvos. O hábito carnívoro é o responsável pela infecção de cistos teciduais. E olha que interessante o que esse estudo mostrou, pessoal. Ó, ele avaliou fatores de risco para infecção em gatos do Brasil e viu que os gatos que têm acesso às ruas são os mais infectados, justamente porque o gato que está no ambiente vai beber água suja e outro gato defecou próximo, por exemplo, então ele adquire o oocisto, vai comer rato que está infectado. Não à toa que gatos que coabitam com ratos são mais positivos e gatos que se alimentam de comida caseira e leite cru. O que é que tem no leite? Taquizoíto, tá? Foram positivos para Toxoplasma gondii e isso foi estatisticamente significativo. Quando você vê um p-valor menor do que 0,05, significa que a estatística foi significativa. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que esse resultado não se foi ao acaso, tá? Ele acontece de fato e é comprovado estatisticamente. Então aqui tá algumas considerações que eu achei relevantes
relevantes sobre o ciclo biológico. Meu amigo, se você não entender isso aqui agora... Gente, o que é bastante intrigante é que o toxoplasma, ele modifica, ele manipula o comportamento do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O rato, por exemplo, para facilitar a propagação do ciclo biológico. Em outras palavras, o rato infectado, ele perde o medo do cheiro da urina do gato. Isso porque o toxoplasma, ele modifica a amígdala cerebral do rato. Desse modo, o rato ele vai se expor mais ao gato. Para quê? Para que no fundo o toxoplasma possa passar do rato para o gato. Olha que fantástico! O toxoplasma modifica o sistema nervoso do rato de modo que agora esse rato vai se colocar em perigo para que o toxoplasma saia do rato para o gato. Aí você deve estar pensando, professor, isso é fantástico, como é que isso acontece? Isso porque, gente, ó, o rato ele vai perder o medo do gato porque o toxoplasma está manipulando o sistema dopaminérgico do rato. Ou seja, há uma desmetilação de genes na amígdala dos camundongos para gerar aumento de dopamina. É isso que essa imagem de microscopia está mostrando. Ó. Aqui são cistos com brazoítos e essas cores são anticorpos antidopamina. Em outras palavras, essas cores estão mostrando que cistos com brazoítos presentes em camundongos estava cheio de dopamina. Vocês devem saber que a dopamina mexe com o sistema de recompensa do rato. É como se o rato tivesse uma recompensa para o gato. Aí você fala, professor, como é que isso acontece? Como é que o toxoplasma é tão inteligente para fazer isso? Gente, vocês têm que lembrar que isso é a nível evolutivo. Isso aqui foi a evolução agindo há milhões de anos, milhares de anos pelo menos. Isso porque se o toxoplasma não manipula o sistema nervoso do rato, esse toxoplasma não iria passar do rato para o gato. Isso aqui eu tô falando a nível evolutivo, tá? Não é que o toxoplasma tá pensando e querendo fazer isso. É porque a seleção natural agiu assim, selecionando os toxoplasma que justamente conseguiam manipular o sistema dopaminérgico dos ratos, de modo que eles se expunham mais e ficavam mais expostos aos gatos. Agora, será que isso acontece com o ser humano? Eu fiquei curioso e eu fui atrás e olha que incrível isso aqui, pessoal. Atração fatal em humanos. O odor da urina de gato em homens e mulheres infectados ficou mais atrativo do que antigamente. Em outras palavras, fizeram um estudo com homens e mulheres infectados e homens e mulheres não infectados para toxoplasma. E eles observaram que os homens infectados por toxoplasma começaram a sentir o odor da urina do gato mais agradável. É como se, a nível evolutivo, o homem quisesse se aproximar do gato, sentindo o cheiro da urina do gato. Olha o toxoplasma manipulando também o sistema nervoso do ser humano. Olha aqui a conclusão do estudo. Homens infectados classificaram o odor da urina do gato como mais agradável. Mulheres classificaram como menos agradável. Perceba que o toxoplasma ele manipula camundongos, mas também manipula seres humanos. Mas até que nível o toxoplasma manipula o ser humano de modo que o ciclo biológico seja ainda mais facilitado? Eu fiquei curioso e eu também fui procurar. Estudos investigam a influência da infecção por Toxoplasma gondii em diversos comportamentos humanos. Olha que curioso, gente. Ó, risco para negócios. Esse estudo ele avaliou a ligação de pessoas positivas para Toxoplasma gondii e seu comportamento em negócios. E ele observou que indivíduos parasitados por Toxoplasma gondii se expunham mais a negócios, se arriscavam mais a negócios. E tem vários estudos que são interessantes nesse sentido. Professor, mas qual a relação de se expor mais a negócio? Poxa, se o toxoplasma está manipulando o ser humano para ele se expor em várias situações, logicamente o ser humano vai se expor em várias áreas, dentre elas se arriscar mais a negócio. Olha esse outro estudo aqui, o que ele encontrou, ó, a relação estatística, tá? Entre toxoplasma, infecção por toxoplasma e o consumo excessivo de álcool. É como se o Toxoplasma gondii estivesse manipulando o ser humano para consumir mais álcool. Por quê? Porque se o ser humano está se pondo mais a risco, ele pode morrer. E se ele morre, o gato ele pode comer o ser humano. Lembra que é felídeo? Pode ser um leão primitivo comendo o ser humano, pegando o toxoplasma do ser humano e continuando o ciclo dentro desse leão, por exemplo. Gente, isso aqui não para. Isso aqui não para, velho. Olha que massa isso daqui, ó. Infecção latente com Toxoplasma gondii. Associação entre agressão e impulsividade em seres humanos adultos. É como se o ser humano fosse mais agressivo, justamente para entrar em confronto e aquele que morrer, vir o predador, um felídeo, e comer esse ser humano e ele passar o toxoplasma, tá? Gente, logicamente que esses estudos aqui, eles trazem essas hipóteses. É muito difícil comprovar isso, mas dão um indicativo de que aquilo que acontece com o camundongo também acontece com nós, seres humanos. Já que eu tô falando de transmissão, vamos destacar aqui que a transmissão é principalmente pela via oral. O que é que o ser humano está ingerindo? Os cistos viáveis. Então, a principal via de contaminação, primeiro, o cisto no solo, alimentos mal lavados, água contaminada. Essa é a principal causa de infecção. A segunda principal causa de infecção são os
cistos com brazoítos, ou seja, os cistos teciduais. Como é que a pessoa adquire isso? Comendo carne crua ou mal passada. Lembrando que a carne a 0 grau ou a 67 graus vai matar os cistos com brazoítos. E a terceira forma, mas não menos importante, são através dos taxoítos, diretamente pelo sangue ou secreções. Professor, como é que uma pessoa vai se infectar com taxoíto pelo sangue? Gente, e a grávida? Como é que ela alimenta o feto? É através da placenta? Não tem fluxo sanguíneo ali? Um rato, por exemplo, que está infectado. O gato, quando come um rato, ele também está sugando sangue do rato, tudo bem? Mas aqui é voltado para o ser humano. Primeiro, o ser humano ingere o cisto. Segundo, cisto. E por último, taxoíto. Um exemplo é através de secreções como leite e também saliva. Olha que interessante. E essa transmissão direta, o que traz atenção é justamente a via congênita, que é a passagem transplacentária durante a fase aguda da infecção. Por que não durante a fase crônica da infecção? Imagina uma mulher que está crônica para toxoplasmose. Por que ela não passa para o seu feto? Justamente porque a fase crônica é a fase em que o parasito está no formato de brazoíto dentro do cisto. Já a fase aguda não. O parasito está na forma de taxoíto na corrente sanguínea. Por isso que a fase aguda é a fase maior atenção para gestantes. Logicamente que mulheres com imunodeficiência vai favorecer essa infecção, assim como homens também. Lembre-se que a fase transplacentária, essa via de transmissão é chamada de transmissão vertical, porque a mãe, aqui a mulher grávida, está transmitindo verticalmente, para o bebê. Isso é transmissão vertical. Só que eu fiquei curioso, pessoal, e eu fui atrás para entender um pouquinho mais sobre essa transmissão transplacentária. E eu vi que o risco de transmissão aumenta com a idade gestacional. Ou seja, se eu pegar aqui, dividir a idade gestacional em 3 trimestres, ou seja, o primeiro trimestre, 6 semanas de gestação, o segundo, 18 semanas e o terceiro, 30 semanas de gestação. Quase parindo já. Perceba que o risco de transmissão ele aumenta. No primeiro trimestre, 2% de transmissão da mãe para o feto. No segundo, 23%. E no terceiro, 56%. Agora, de modo inversamente proporcional, a gravidade da toxoplasmose ela é maior no início da gestação em detrimento do final da gestação. Perceba que a gravidade no início da gestação ela pode levar a aborto espontâneo, a danos cerebrais no bebê. No meio da gestação, o nascimento pode vir prematuro. Mas se a mulher contrair toxoplasma no final da gestação, o dano ele é menor, apesar da transmissão ser maior. Pode ter danos oculares, hepatosplenomegalia ou até mesmo ausência de sinais clínicos, tá? Olha que resumo bacana para vocês. Aqui, gente, eu tiro de artigo, tá? De onde é que eu tirei essa informação dessa tabela bonita que eu acabei de resumir para vocês? De um artigo mostrando justamente isso. Isso é para vocês perceberem que a minha aula é a mais completa do YouTube, porque justamente eu me baseio não só no Neves, que é o livro base, mas também em artigos científicos. Meu amigo, se você não der um like agora, eu não sei mais o que você quer não, tá? Gente, a toxoplasmose para o feto, ela traz algumas consequências, como exposição do feto ao parasito, a toxoplasmose para a gestante, né? Exposição do feto ao parasito depende também da virulência da cepa ou viabilidade dos anticorpos maternos. Em outras palavras, nem toda mulher gestante vai transmitir o toxoplasma para o seu bebê. Isso vai depender se a mulher está com parasito ou não. Ah, não estou com toxoplasma, como é que eu vou transmitir? Vai depender da virulência da cepa. Eu não coloquei no meu slide, mas tem 3 tipos de cepas de toxoplasma, tá? Claro que tem cepas mais virulentas do que outras. Se a mulher está com uma cepa menos virulenta, a capacidade dessa cepa de sobreviver no corpo da mulher é menor. E, logicamente, a viabilidade dos anticorpos maternos. Se a mulher tem um anticorpo muito bom, capaz de combater o toxoplasma, a chance dessa mulher transmitir o toxoplasma via placenta, via cordão umbilical para o feto, é menor. Falando em toxoplasma congênita, ela é uma das formas mais graves da doença. É o que a gente chama de síndrome de Sabin. Essa síndrome, eu peguei nesse material aqui, que é voltado para estudos, tá? É chamado de tétrade de Sabin. Porque tem 4 Cs, tetra de 4, tá? Primeiro, cabeçona. Gente, eu sei que é pejorativo, né? Mas aqui é só você decorar. Cabeçona, convulsão, calcificação e corioretinite. Ou seja, esses 4 sinais clínicos é o que caracterizam um recém-nascido com a toxoplasmose. A corioretinite é o principal, 90% dos casos, e aqui pode gerar catarata, microftalmia, né, que são doenças nos olhos, calcificações cerebrais intracranianas, aqui pode ter hidrocefalia, sem contar também nas perturbações neurológicas. O recém-nascido, ele pode ter hepatomegalia, ou seja, acometendo o fígado, ou também a esplenomegalia, tá? Então aqui é a toxoplasmose congênita, que é a forma mais grave de toxoplasmose. Isso porque a mãe pode ficar assintomática, mas o bebê pode nascer com essas condições. Justamente porque o sistema imune do bebê ainda é muito senescente, é muito jovem ainda. Lógico, pessoal, que para entender as nuances de todos os trimestres da gestação, do primeiro trimestre, primeira semana de gestação até o parto, eu recomendo a leitura complementar, tá? Aqui é uma aula de toxoplasmose voltada para o ensino superior, só que se você parar para estudar somente toxoplasmose congênita, que é a forma mais grave da doença, é um outro mundo aqui dentro. Eu só dei uma pincelada, mas eu deixo a recomendação desse artigo aqui na tela para você estudar e
e tirar suas principais dúvidas. A toxoplasmose congênita e maternal, recomendações de diagnóstico e tratamento de um grupo multidisciplinar, um grupo de trabalho francês. Agora, um modo de transmissão que vem chamando muita atenção, e quem acompanha minhas aulas já percebeu que eu gosto de trazer esse tópico, é a toxoplasmose como uma infecção sexualmente transmissível. Não sei se você lembra, mas lá no início eu falei que o taquizoíto pode ser também transmitido pelo sangue ou fluidos corporais. Professor, e como é que a toxoplasmose pode acometer o toxoplasma, pode acontecer uma pessoa, se é transmitido pelo sangue ou fluidos corporais? Gente, olha o que os artigos vêm trazendo. A presença de Toxoplasma gondii no sêmen humano. A toxoplasmose como uma potencial rota de infecção sexualmente transmissível. Tanto que esse artigo aqui, ele vem trazer um alerta para o sexo oral. Ele fala como uma rota perigosa de transmissão da toxoplasmose, e ele traz algumas hipóteses que eu vou apresentar para vocês. Veja só, a primeira é o seguinte: há uma maior prevalência de toxoplasmose entre meninas de 10 e 14 anos que são virgens, mas que realizam sexo oral com felação, ou seja, ejaculação. Como é que essas meninas que são virgens ainda, não teve um sexo com penetração, por exemplo, estão adquirindo toxoplasma através do sexo oral? Olha uma outra hipótese. Aproximadamente 2/3 das infecções por toxoplasma em mulheres grávidas não podem ser explicadas por nenhum dos fatores de risco conhecido. Se não pode ser explicada por nenhum fator de risco conhecido, qual é o fator de risco desconhecido? A IST. Será que está tendo essa infecção? E a terceira hipótese, que é a mais relevante desse estudo, é a seguinte: tanto mulheres quanto homens que relatam praticar sexo oral com homens, há uma prevalência maior de toxoplasmose do que os controles correspondentes. Ou seja, tanto o homem que faz sexo oral em homem, quanto mulher que faz sexo oral em homem, com felação, ou seja, ejaculando na boca, esse grupo, ele é mais positivo do que o grupo que não realiza esse sexo. Tanto é que em um terceiro estudo, com base nesses dois estudos anteriores, ele tentou investigar essa possibilidade da rota de transmissão do Toxoplasma gondii através do sêmen. E como é que eles fizeram para comprovar isso? Eles pegaram camundongos e alimentaram camundongos com sêmen com Toxoplasma gondii, com cisto de Toxoplasma gondii. Eles alimentaram cerca de 40 camundongos e eles observaram que, de fato, os camundongos foram positivos após essa alimentação. No entanto, na conclusão do artigo, os autores trazem a seguinte questão: os resultados sugerem que, se ocorrer, esse modo de transmissão provavelmente não é frequente. Então, é uma transmissão que acontece de modo ocasional. E aqui, novamente, a importância de conhecer o parceiro sexual, porque a toxoplasmose é sim uma via de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Será que é frequente ou será que é raro? Eu deixo aí a dúvida para você. Vamos falar agora do tópico da resposta imune. Ou seja, quando é que o corpo consegue combater o toxoplasma? O indivíduo não vai ter os sintomas clínicos da toxoplasmose. Gente, a gente tem que ter noção que o melhor parasito é aquele que consegue o equilíbrio. Não é à toa que eu falei para você que tem população no planeta, cidades, em que 90% dessa população é positiva. Mas você não vê uma letalidade, que é a capacidade do parasito em matar o seu hospedeiro, de 90%. Isso quer dizer que a maioria das pessoas conseguem manter o equilíbrio imunológico, o equilíbrio de parasitismo com o toxoplasma. Porque não é interessante para o toxoplasma infectar o hospedeiro e matar o hospedeiro. Porque esse hospedeiro morto, ele pode não passar o toxoplasma adiante. É interessante para o toxoplasma que o hospedeiro seja predado, mas não que o hospedeiro seja morto. Então o toxoplasma, ele fica no corpo do hospedeiro, mantendo o equilíbrio. Vamos entender um pouquinho dessa resposta imunológica? Pega seu caderno aí, eu vou mostrar o slide, mas antes eu quero que você desenhe comigo, tá? Temos que ter em mente, e aqui eu peço paciência porque minha caneta está com defeito, às vezes ela fica bugando. Temos que ter em mente que a interleucina 12 e o interferon gama são as duas principais citocinas importantes nesse processo. Vamos partir da ideia de uma célula de defesa aqui. Pode ser um macrófago, tá? Pode ser um macrófago ou um monócito. Aqui o núcleo do macrófago, aquele vermelho. Essa célula de defesa, ela foi parasitada por um Toxoplasma gondii. Tá aqui o toxoplasma, complexo apical. O que é que tem revestindo o toxoplasma, gente? Proteínas do toxoplasma, que a gente vai chamar essas proteínas, parece uma bactéria, né? Proteínas chamadas de PAMP. O que são PAMP? São padrões moleculares associados ao patógeno. É através dessas proteínas de superfície do toxoplasma que o macrófago reconhece o toxoplasma. E o macrófago, através dos receptores de reconhecimento de padrões, vai fagocitar o toxoplasma. Então o toxoplasma entrou dentro do macrófago. Beleza? Então vou tirar o toxoplasma daqui e o toxoplasma está aqui, ó, dentro do macrófago que foi fagocitado. Nesse momento, gente, o macrófago, ele começa a pedir ajuda e ele libera proteínas chamadas de citocinas. Professor, imunologia é complicado, eu não entendo. Calma, você vai entender agora. Olha só, o macrófago liberando proteínas
liberando citocinas. Qual tipo de citocina, professor? IL-12. Essas citocinas vão atuar onde? Essas citocinas vão atuar em células da imunidade inata, chamadas de células NK, ou seja, células natural killer. O que é que as células natural killer vão liberar? As células NK vão liberar citocinas mais importantes para a defesa, que é o INF, interferon gama. Esse interferon gama vai atuar no macrófago. Tá? Para quê? Agora o macrófago vai ganhar a capacidade de matar o toxoplasma. Como? O macrófago, devido à presença de interferon gama, vai produzir ROS e NO. Que porra é isso? ROS, espécies reativas de oxigênio. NO, óxido nítrico. Isso quer dizer que reações com oxigênio, reações com óxido nítrico vão fazer com que o macrófago produza essas moléculas, espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico, e essas reações vão matar o toxoplasma. Quando o macrófago mata o toxoplasma, ele pode estar infectado com vários outros toxoplasmas, concorda comigo? Isso quer dizer que o macrófago ele precisa ensinar as outras células do sistema imunológico como combater o toxoplasma. Então o macrófago ele ainda continua pedindo ajuda. Na membrana do macrófago tem uma proteína que vai apresentar pedaços do toxoplasma às outras células do sistema imune. Tá aqui um pedaço do toxoplasma. Que células são essas? São células que vocês conhecem, pessoal. Ó. São as células TCD4 ou T-helper. As células TCD4 vão reconhecer esses antígenos do toxoplasma. E essas células TCD4, através do TCR, que é receptor de célula T, irão sofrer divisão clonal, multiplicação clonal, ou seja, as células TCD4 vai dar origem a várias outras células TCD4, que a gente chama de células TH1. É um perfil pró-inflamatório. O que é que essas células TH1 vão fazer? Elas reconhecem pedaços do toxoplasma, reconhecem que o macrófago está em perigo e vão liberar novamente citocinas pró-inflamatórias. Qual é a principal citocina pró-inflamatória? Interferon gama. Então libera novamente o interferon gama. Então o macrófago começa a produzir espécies ativas de oxigênio e óxido nítrico em maior quantidade. Acontece que, se essa imunidade ficar exacerbada, corre o risco do corpo ter uma resposta imune muito forte. E é isso que faz com que a toxoplasma no olho, o toxoplasma gondii no olho, cause a perda de visão. É um excesso de resposta imunológica. Para evitar esse excesso de interferon gama, o que é que o corpo faz? Ele não fica agora no perfil TH1, células TCD4, mas sim ele busca o perfil TH2, ou seja, anti-inflamatório. Porque essa célula TH2 vai liberar a citocina do tipo IL-10. A interleucina 10 é o perfil anti-inflamatório, que vai fazer com que o macrófago diminua essa capacidade imunológica para não ficar exacerbada. Acontece, gente, que a célula TCD4, que agora é célula TH1, que aprendeu a reconhecer o antígeno de toxoplasma, ela vai entrar em parceria com outra célula imunológica da imunidade, que são as células ou linfócitos B. O que é que o linfócito B vai produzir? O linfócito B vai produzir imunoglobulina G, a imunoglobulina da fase crônica aqui, imunoglobulina da classe A, ou seja, anticorpo A, anticorpo da classe M, principalmente na fase aguda aqui, e anticorpo da classe E. Quais são os anticorpos principais aqui que a célula B vai produzir? Anticorpo G, ou IgG e IgM. E são esses anticorpos que vai fazer com que a gente possa diagnosticar o toxoplasma no diagnóstico. Para finalizar a imunidade, você viu que o macrófago apresentou um pedaço do toxoplasma ao linfócito TCD4, não foi? Essa apresentação é feita por uma classe de proteínas chamada de MHC de classe 2. Isso acontece porque o toxoplasma é um parasito que foi fagocitado, então ele vai ser direcionado pelo MHC de classe 2 para apresentar os linfócitos TCD4. No entanto, se o macrófago apresenta antígenos do toxoplasma não pelo MHC de classe 2, mas sim pelo MHC de classe 1, MHC significa complexo principal de histocompatibilidade. Aqui é um assunto de imunologia, tá? Se o macrófago apresenta antígenos de toxoplasma pelo MHC de classe 1, ele vai ativar não mais células TCD4, mas sim células TCD8. E essas células TCD8 são chamadas de células TCD8 citotóxicas, que vão liberar proteínas diretamente no macrófago. Quais são essas proteínas? São dois tipos, granzimas e perfurinas, que fazem o quê? Vão matar o macrófago, de modo que o macrófago e o toxoplasma que está dentro do macrófago vão morrer com essas proteínas, porque elas conseguem romper a parede, a membrana celular desses organismos. Isso quer dizer que o próprio corpo vai matar o macrófago
mas também vai matar o parasito. Daí a importância da célula TH2 liberar a interleucina 10 para controlar essa infecção. Olha que quadro lindo aqui, pessoal, na resposta imunológica. Simplifiquei o máximo que eu pude, mas assim você percebeu como o nosso corpo consegue combater o Toxoplasma gondii. Tudo que eu falei para você está nessa imagem aqui, ó. E tudo está resumido desse lado de cá. Na imunidade inata, nós temos os neutrófilos, células dendríticas e macrófagos. O que é que a célula macrófago que está infectada com Toxoplasma gondii vai liberar? Interleucina 12. Essa interleucina 12 vai atuar em células NK e vai atuar em células TCD4, também chamadas de células T-helper. As células NK e as células TCD4 vão liberar interferon gama, que vai atuar no macrófago. O que é que o interferon gama vai fazer? O interferon gama vai fazer com que o macrófago produza espécies reativas de oxigênio, ROS e óxido nítrico, de modo que o Toxoplasma gondii vai morrer dentro desse macrófago. Acontece que, se o macrófago apresenta antígenos não às células TCD4 para virar TH1, mas sim às células TCD8, essas células TCD8 vão liberar granzimas e perfurinas que vai matar tanto o macrófago quanto o toxoplasma, causando a lise celular e a morte do macrófago e toxoplasma. Se acontece o perfil não de TH1, mas sim de TH2, há a liberação de principalmente interleucina 10, mas também TGF-beta, que faz com que toda essa resposta imunológica seja equilibrada. As células TCD4 vai apresentar antígeno aos linfócitos B, que vai produzir anticorpo da classe principalmente G e da classe M. Como é que eu gravo? Eu gravo com o nome GAME, anticorpo GAME. Fala pra mim, gente, não ficou fácil a imunidade? Só que nem tudo são flores. Quando isso aqui acontece, o parasito fica em equilíbrio, que é o objetivo da maioria dos parasitos. Mas quando isso não acontece, há a patogenia, que é quando o Toxoplasma gondii consegue subverter a resposta imune do hospedeiro. No fundo, há uma quebra do equilíbrio, ou seja, uma depressão imunológica, a imunidade cai, ou uma resposta imunológica exacerbada. E aí o indivíduo ele vai manifestar os sinais clínicos. Primeira coisa que vai facilitar a imunidade, a subversão da imunidade pelo Toxoplasma gondii, é que o cisto ele sobrevive à passagem pelo estômago. Então, a pepsina, os ácidos estomacais não vão matar o esporozoito que está dentro do cisto. Não vai matar o bradyzoito que está dentro do cisto, tudo bem? Os taxoítos são responsáveis pela patogênese porque o taxoíto é da fase aguda e a gente já acabou de aprender a fase aguda do taxoíto. Eu vou mostrar 3 mecanismos de resposta escape imunológico do Toxoplasma gondii. Se você não acredita em mim, você pode ler os artigos que eu deixo sempre aqui no final, tá? Primeira forma é a modulação das vias de sinalização do hospedeiro. Gente, parece difícil, mas não é. No fundo, veja só o que está acontecendo. Lembra que, deixa eu voltar aqui para você, a célula NK e a célula TCD4 liberou interferon gama, e esse interferon gama fez com que o macrófago produzisse espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico para matar o parasito. Lembra disso aqui? O que o parasito vai fazer? Ele vai dizer, rapaz, esse interferon gama não pode fazer com que o macrófago reconheça. Então o que é que ele faz? Aqui você está observando uma célula de um macrófago, tá? Em que o toxoplasma está dentro dele. O que é que o toxoplasma faz? Ele bloqueia a recepção do interferon gama nos receptores do macrófago. Quando o interferon gama ele chega no receptor, ele ativa a via chamada de JAK-STAT. O que é isso? Essa via JAK-STAT, ela vai atuar na transcrição lá do DNA. Para quê? Para produzir interleucina 12. De modo que essa interleucina 12 vai fazer com que o macrófago peça ainda mais ajuda. Olha aqui a interleucina 12 fazendo o macrófago pedir ajuda. Em outras palavras, o toxoplasma ele bloqueia o recebimento da molécula pró-inflamatória interferon gama. Como isso? Evitando a transcrição, interrompendo esse fluxo de produção de proteínas. Não sei se você lembra de genética básica, mas nós temos aqui ó, o DNA. Essa aula é completa demais. Quando o DNA ele dá origem a uma molécula de RNA, que é uma molécula de fita simples, isso aqui é chamado de transcrição. Para quê? Para que esse RNA seja produzido, transformado em proteínas. Isso aqui é tradução. Que proteínas são essas? As citocinas, como por exemplo, interleucina 12. Ou seja, o toxoplasma está bloqueando justamente a transcrição, a leitura do DNA do macrófago para produzir um RNA e depois produzir citocinas. Como é que o toxoplasma está bloqueando essa leitura? Primeiro, ele libera proteínas das ROP3, olha aqui, ó, como a ROP16, que bloqueia STAT. Lembra que STAT é importante para ler o DNA, tá? Outra coisa, o toxoplasma libera proteínas inibidoras de STAT, do Toxoplasma gondii. Então, o T-gondii libera proteínas inibidoras de STAT. Se não tem STAT, não vai ter a leitura do DNA para produzir citocinas pró-inflamatórias. Em outras palavras, a modulação da via de sinalização do hospedeiro
hospedeiro, libera proteínas ruptrias, interrompe o fluxo de produção de citocinas pró-inflamatórias. Essa é a primeira forma que o toxoplasma faz para combater o sistema imunológico. A segunda forma é a inibição da apoptose. Veja, se o macrófago está fagocitado, ele pode entrar em apoptose. Ele morre, libera o toxoplasma para outra célula imunológica fagocitar. Então o toxoplasma faz o quê? Rapaz, essa célula não vai morrer. Porque se essa célula morrer, eu posso morrer junto. Lembra quando a célula TCD8 joga granzimas e perfurinas, mata o macrófago, mas também mata o toxoplasma. Então ele faz o seguinte, essa célula que eu estou dentro não vai morrer para eu ficar aqui guardado. Então o que é que ele faz? Ele vai inibir a via de apoptose mitocondriais intrínseca e extrínseca. Que é isso? Veja, nós temos a mitocôndria dentro da célula, certo? Quando a célula vai morrer, vai entrar em apoptose, que é a morte celular programada, a mitocôndria libera citocromo C, porque esse citocromo C vai gerar o que a gente chama de apoptossoma. Esse apoptossoma, em conjunto com proteínas chamadas caspase, vão degradar várias proteínas dentro da célula. Veja só, se eu tenho uma célula que está funcionando normal e a partir do momento em que o apoptossoma ele atua com caspase, degradando várias proteínas, concorda que esse ambiente celular ele vai ficar instável? Se o ambiente celular ficar instável, a célula morre. Por isso que a gente chama de via mitocondrial intrínseca. O que é a via mitocondrial extrínseca? É quando a célula hospedeira ela vai morrer não pela mitocôndria, liberando o citocromo C para formar o apoptossoma, mas sim quando a membrana celular ela recebe sinais que também vão desencadear a apoptose. Mas o toxoplasma gondii ele faz o quê? Ele bloqueia essa liberação de citocromo C, ele bloqueia a ativação de proteínas caspases e ele bloqueia também o recebimento de sinais externos para a apoptose. Essa é a segunda via de escape da célula toxoplasma dentro da célula hospedeira. E a terceira via é evitando a morte intracelular do toxoplasma gondii. Como assim, professor? Qual a diferença de apoptose para essa terceira causa? Gente, a apoptose, o toxoplasma evita a morte da célula hospedeira. Nesse terceiro caso, o toxoplasma está evitando a morte dele mesmo. Como? Ele está bloqueando espécies reativas de oxigênio e está bloqueando o óxido nítrico. Se o toxoplasma está bloqueando o ROS e óxido nítrico, o toxoplasma vai sobreviver. Então aqui está as três vias de subversão da resposta imunológica que faz com que o toxoplasma ele possa sobreviver. Gente, hora do recreio, essa aula está muito grande, está muito densa, calma. Depois da imunologia é complicado. Eu vou te pedir aqui, gente, que vocês se inscrevam no canal. Se você chegou até aqui agora, você não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, você está sendo muito injusto. Falar a verdade, essa aula é de graça. E eu vou te pedir que faça um comentário. Se você não quiser se inscrever e não quiser dar like, o comentário é o mais forte de todos, porque ele dá engajamento para o vídeo, tá? Então, nesse momento, por favor, comenta aqui embaixo se você está gostando ou não, o que é que você acha que poderia melhorar, ou simplesmente faça um elogio, tá? Manda esse vídeo para um colega também. Manda para aquele colega de faculdade que está estudando, que não está entendendo zorra nenhuma de toxoplasmose. Manda esse vídeo para ele, por favor. E se você tiver condição financeira, você pode considerar apoiar financeiramente o canal. Eu estou deixando aqui esse QR Code, você pode abrir o aplicativo do seu banco agora e fazer um Pix de qualquer valor. Aqui a chave Pix está aberta. Você pode doar R$5, R$10. O que é R$10 hoje em dia para muita gente não é nada. Mas para o professor aqui é muita coisa. Eu não recebo nada de monetização nesse canal, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas canal educativo não dá dinheiro nenhum. Eu só estou fazendo aqui porque eu gosto mesmo de dar aula e no fundo eu tô com dó de passar a minha vida e não passar esse conhecimento para frente, tá? Eu sei que eu não costumo falar da minha vida aqui com vocês, justamente porque meu canal não é grande, mas atualmente eu não sou mais professor. Eu tô trabalhando em outra área, pretendo voltar, mas por enquanto eu não sou professor, então se vocês puderem me ajudar aqui e quiserem saber a qual área eu tô trabalhando, é só perguntar aqui também nos comentários, é bom que vai gerar engajamento. Chega de conversa, vamos voltar para aula? Vamos voltar para aula que a aula tá acabando. Calma, agora vamos falar só dos sinais clínicos, diagnóstico, tratamento e encerrou a aula, tudo bem? Chega de enrolação, vamos falar agora das manifestações clínicas da toxoplasmose. Primeira coisa, a maioria dos indivíduos são assintomáticos, tá? E não precisam, então, de tratamentos específicos, porque a imunidade está competente, a gente acabou de ver a imunologia da toxoplasmose. Na infecção sintomática, o primeiro grupo, e que é mais comum, é a infecção ganglionar, que é a fase febril. Vai afetar os linfonodos, tá, gente? Então, nessa fase, o indivíduo tem febre alta, dores abdominais, hepatosplenomegalia, ou seja, aumento do tecido hepático, aumento do baço, justamente porque o baço, principalmente, está envolvido na resposta imunológica, então ele tem um aumento expressivo, tá? E geralmente é crônica e benigna. No entanto, pode evoluir para a toxoplasmose ocular. O segundo tipo de infecção sintomática é justamente a toxoplasmose ocular, principalmente a corioretinite, quando taquizoítos vão causar lesões na retina e coroide. Que lesões são essas, professor? É fruto justamente da resposta imunológica exacerbada, podendo desenvolver necrose e evolução para cegueira ou cura. Veja que curioso, ó. Aqui
nós temos um indivíduo com toxoplasmose e essa seta está mostrando uma lesão nova, tá? A setinha amarela. E aqui escuro são lesões um pouco mais antigas. Agora esse mesmo indivíduo, 8 anos depois, olhe onde estava essa seta amarela, olhe como está a lesão agora, olhe novas lesões surgindo. Então é o mesmo indivíduo com toxoplasmose ocular. Geralmente pessoas que criam muitos gatos estão expostas aos gatos, estão se reinfectando toda hora com toxoplasmose e essas pessoas podem ficar cegas, tá, gente? E o terceiro tipo de toxoplasmose menos comum é a encefalite, ou seja, afetando a cabeça, com dores de cabeça. Embora seja menos comum, ela é frequente em indivíduos imunodeficientes, ou seja, indivíduos que estão infectados com HIV estão manifestando a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, tá? Se o sistema imunológico está pouco eficiente, indivíduo, ele pode ter a reativação de cistos no sistema nervoso central. Ou seja, o indivíduo está normal, está saudável, está com toxoplasma, está positivo, beleza. Chega lá na frente, ele é contaminado com HIV e vai desenvolver AIDS. Aí, nesse momento, os cistos que estavam dormentes, eles podem voltar ativa, porque o sistema imunológico, ele decaiu, podendo gerar paralisia, convulsões, tá? Então aqui estão os principais sinais clínicos. A atenção, ela deve se dar principalmente naqueles indivíduos que têm a baixa imunidade, seja HIV positivos, ou seja, indivíduos que estão tomando corticoides, algumas outras doenças, que estão em medicação por algumas outras doenças que deixam o sistema imunológico deprimido. Esses indivíduos positivos e com sinais clínicos têm falta de coordenação, convulsões, ou até mesmo confusão mental. E o outro grupo de risco é justamente as gestantes. Felizmente a maioria é assintomática, mas a gente aprendeu que o problema maior não é para a gestante em si, mas sim para o feto. Daí a importância de ter o pré-natal. Falando de sinais clínicos, a toxoplasmose está também relacionada a doenças neuropsiquiátricas. Embora o livro ele aborde de modo bem breve, são 4 linhas do livro, eu fui atrás de artigo para entender um pouquinho melhor isso, tá, gente? E observei que a toxoplasma, ela tem influência em neurotransmissores e também no sistema endócrino. Quais são os neurotransmissores? Principalmente a dopamina. O que é que acontece? Lembra dos camundongos? No ser humano acontece algo parecido. O toxoplasma, ele auxilia na sintetização da enzima tirosina hidroxilase, que é precursora da dopamina. Isso faz com que a pessoa ela fique com um comportamento viciante. Ou seja, o toxoplasma está manipulando o hospedeiro e desenvolvendo algumas confusões mentais. Agora, o problema maior do toxoplasma tem a relação com a serotonina. Isso porque o toxoplasma gondii é auxotrófico para o triptofano. E o triptofano é precursor da serotonina. O que é auxotrófico? Significa que o toxoplasma gondii ele se alimenta do triptofano. Se está diminuindo a quantidade de triptofano, e ele é precursor da serotonina, e a serotonina tem a ver com o estado de bem-estar, com o estado de humor, o indivíduo que está com baixa serotonina pode diminuir o seu bem-estar, logo ele pode desenvolver depressão. Tá? E foi observado que em gatos positivos, esses gatos ele tem aumento da testosterona e a testosterona também está relacionada à agressividade. Daí você começa a ligar os pontos quando eu mostrei aqueles artigos do toxoplasma e um monte de interação com o ser humano, o indivíduo se expondo mais, ficando mais agressivo, também tem relação com essa condição neuropsicológica e também o sistema endócrino. Olha o que o artigo mostrou pra gente, ó. Indivíduos com toxoplasma, ele tem uma razão de chance maior, odds ratio, para esquizofrenia. O que é razão de chance? É a probabilidade de desenvolver esquizofrenia, tá? Então será que esses surtos psiquiátricos que estamos vivendo agora na nova era, ele tem relação somente genética? Será que não é uma infecção toxoplasma que tem população com 90% infectada? Será que não é o toxoplasma que está desencadeando isso? Tem estudos mostrando que a placenta, ela pode ter alterações genéticas que vão resultar no feto, e esse feto pode nascer com autismo, esse bebê pode nascer com autismo, com ansiedade. Mas será que é só a placenta que tem isso, ou é o toxoplasma via placenta que está alterando toda essa relação? São perguntas que a gente deixa em aberto, e quem quiser se aprofundar aí na faculdade para estudar isso mais a fundo, tá aqui uma ótima lacuna para estudar, tá, gente? Aí eu deixo para vocês que eu não estou muito mais nessa área. Gente, vamos falar agora um pouquinho do diagnóstico da toxoplasmose. Primeira coisa, existe diagnóstico clínico? Pouco. O indivíduo chega, tô com dor de cabeça, tô com a barriga doendo, pode ser qualquer coisa. Então, em todas as doenças, em sua maioria, gente, tem que ser o diagnóstico laboratorial. Professor, então no laboratório é só ver o parasito e já era, né? Gente, a demonstração do parasito, ela é rara, tá? Porque é difícil pegar o taxoide, escolher o tecido certinho ali e fazer a microscopia, então isso é raro. O que é que a gente faz? A gente faz o diagnóstico laboratorial, ou seja, exame laboratorial do tipo sorológico. Isso porque o diagnóstico sorológico identifica os anticorpos específicos. Quais são os anticorpos? Da classe M, principalmente, e da classe G. Lembra que anticorpo IgM é de fase aguda, IgG é de fase crônica. Primeiro exame que é empregado é o RIF. Minha caneta está com problema. É o RIF, reação de imunofluorescência indireta. Esse teste ele é sensível, que ele pode detectar até uma diluição, gente, ó, de 1 microlitro para 16 mil microlitros. Ou seja, o indivíduo pode estar com um pouquinho de anticorpo que ele consegue identificar.
E o segundo teste, e o teste mais relevante de fato, que é um teste muito sensível, é o diagnóstico por ELISA, tá? Atenção que esse excesso de sensibilidade pode resultar num diagnóstico falso positivo. O teste ele é tão bom que ele pode falar que uma pessoa está positiva quando na verdade não é. Ele identificou outro tipo de anticorpo. Como é que a ELISA funciona? Um exemplo aqui de um ELISA indireto é o seguinte: você pega um poço, essa plaquinha aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, coloca antígeno anti-toxoplasma nesse poço. Ou seja, esse antígeno é produzido por bactérias clonais, por exemplo, e esse antígeno é colocado no poço. Depois você coloca a amostra de soro do paciente. Porque se o soro estiver positivo, vai ter anticorpo aqui, ó, desse paciente. Então, o anticorpo do paciente vai se ligar a esse antígeno que você colocou. É um antígeno de toxoplasma, tá? Você lava esse anticorpo, então tem anticorpo para outras doenças, ele sai, e você coloca mais um anticorpo conjugado com a molécula de fluorescência. Aqui, ó, esse outro anticorpo conjugado com a molécula de fluorescência vai se ligar ao anticorpo do paciente que está ligado ao antígeno de toxoplasma. Depois você coloca um outro reagente e esse reagente deixa a solução colorida. Se ficar colorida, é positiva. Por exemplo, ó, nós temos aqui nessa placa muito colorido, significa que a quantidade de anticorpo anti-toxoplasma aqui é muito maior. Depois é colocado num computador, num software específico, e ele vai identificar o cutoff, o ponto de corte, para saber se o indivíduo está positivo ou não. Eu sei que a ELISA é uma técnica que é um pouco entendida, mas se você voltar ao vídeo, eu acho que dá para entender. Qualquer dúvida, tem esse vídeo aqui, que salvo engano é da PUC, é só procurar no YouTube que você vai entender melhor, que eu não vou explicar aqui para não me estender tanto. Tudo bem, gente? Lembra comigo, IgM, fase aguda, IgG, fase crônica. O IgM, em 5 dias, 7 dias, está bem elevado, tá? O IgG, que é de fase crônica, a partir de 7 dias é elevado, mas ele pode aumentar e ficar no corpo por anos. O IgM não. Ele tem de 1 a 2 meses o seu pico, depois ele cai. Outra característica, o IgM, que é de fase aguda, não atravessa a placenta, mas o IgG, ele consegue atravessar a placenta. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu tirei o documento do Ministério da Saúde do Brasil, e ele traz a preconização, as recomendações para a abordagem da toxoplasmose. Essa aula é completa. Vamos para a gestante, ó. A gestante está soronegativa? Sim, se ela tiver soro negativo, ou seja, não tem anticorpo anti-toxoplasma, continua com a prevenção primária. Agora, a gestante está soronegativa? Não, então ela é soropositiva, não é isso? Ela está positiva. Se a gestante está positiva, tem IgG, mas não tem IgM, significa dizer o quê? Sem colar, vou tirar aqui da tela para você não ver. Se a gestante está soropositiva, tem IgG, mas não tem IgM, ela está em fase crônica ou em fase aguda? Gente, se ela tem IgG e não tem IgM, ela está em fase crônica, tá? Porque IgG é fase crônica. Por isso que a gestante está com a doença antiga ou toxoplasmose crônica. Agora, se a gestante está IgG positiva e IgM positiva, significa dizer que ela se contaminou há pouco tempo. Ou seja, ela está contaminada há semanas ou até mesmo 2 meses, tá? E aí entra em toda a estratégia de abordagem que, logicamente, foge do nosso escopo da aula. Eu só estou mostrando como o Ministério da Saúde, ali na triagem do posto, após receber o resultado, ele faz para lidar com as gestantes. Atenção que não há sinal de infecção na gestante se os marcadores IgM e IgG não forem encontrados. Poxa, se não tem IgG, não tem IgM, essa mulher está saudável, ela não está positiva para toxoplasmose. Como é feito o diagnóstico laboratorial do tipo molecular? A gente faz uma PCR. A PCR ela é feita para o diagnóstico pós-natal. O menino já nasceu, tá? O que é que a gente faz? A gente pode pegar a amostra da placenta, a amostra do cordão umbilical ou até mesmo a amostra do líquido amniótico, tá? Para quê? Para fazer o exame de amplificação do DNA. Se for indivíduo imunocomprometido, a gente pode pegar lavado brônquico alveolar, tá? Ou seja, amostra do pulmão. Qual é o gene-alvo para a gente pegar o DNA do toxoplasma numa amostra dessa e amplificar, duplicar em laboratório? É o gene B1 ou o gene REP529. Isso aqui você não precisa decorar, é só para saber que tem gene-alvo. Só que o PCR é um exame dispendioso, tá? Por isso que ele não é muito aplicado. Não sei se você lembra, como é que funciona a PCR? Rapidinho. Ó, tá vendo esse equipamento aqui? Ele é chamado de termociclador. Ele mexe com temperaturas em laboratório. Ele simula um ambiente celular em laboratório de modo que a gente pega o DNA do parasito e faz com que esse DNA seja duplicado várias vezes em laboratório, tá? O que é que acontece? São 3 fases. Primeira fase é chamada de desnaturação. Segunda fase, anelamento. Terceira fase, extensão. Anelamento também é chamado de hibridização. Não vou desenhar só para você entender. O que é desnaturação? É quando a dupla fita do DNA aumenta a temperatura, ela abre. Ó, tem a dupla fita aqui, tá? Abriu. Na segunda fase, o anelamento, os primers se ligam em cada lado da fita. Na terceira fase, a extensão, cada
cada lado da fita é criada uma nova fita, de modo que agora um único DNA é duplicado em 2 e assim sucessivamente. Isso aqui, pessoal, acontece em mais ou menos 30 a 35 ciclos e esse resultado é exponencial, de modo que uma cópia de DNA vai dar origem a bilhões de cópias. Se eu pego uma amostra de uma placenta de uma mulher, faço uma PCR que vai ter bilhões de cópias, ou seja, tem DNA ali amplificado, significa dizer que de algum modo o parasito estava ali, porque essa mulher está com DNA do toxoplasma. E aí é o diagnóstico positivo. Para finalizar, gente, o tratamento é recomendado somente a grupos de risco. Isso porque a maioria dos indivíduos são assintomáticos e as drogas são tóxicas. Não faz sentido pegar um indivíduo assintomático positivo para IgG toxoplasma e tratar ele, tá? Já que ele não está manifestando nenhum sinal clínico. Quem são os grupos de risco? Gestante, pessoas com toxoplasmose ocular, imunocomprometidos e pessoas com toxoplasmose sintomática. No grupo de toxoplasmose sintomática aguda, o indivíduo é tratado com pirimetrina mais sulfadiazina. A toxoplasmose em gestante, o primeiro grupo é tratado com espiramicina, se for o primeiro trimestre, mas esse medicamento tem dificuldade de atravessar a placenta. Isso quer dizer que esse medicamento é utilizado para curar a mãe. Agora, se já passou a placenta, o feto está positivo, ou seja, a mãe está com IgM alto, a chance do IgM e IgG passar para a placenta é tratado com espiramicina mais sulfadiazina, caso o feto positivo. No entanto, a pirimetamina, que é esse aqui, ó, ela é teratogênica para o feto, ou seja, ela tem capacidade de alterar o DNA do feto. Então tem que ter muita atenção ao tratar gestantes, tá? E o terceiro grupo é a toxoplasmose ocular, é tratado com anti-inflamatórios, oral, como a prednisona, e antiparasitários, tá? Gente, logicamente, esse tratamento aqui são só exemplos que eu estou dando. O médico, ele vai estudar o caso, tem documentos específicos para toxoplasmose, só estou dando um exemplo quando o indivíduo está gestante, quando o indivíduo está com toxoplasmose ocular, como é que ocorre esse tratamento, tá? Gente, a gente vive em um mar de toxoplasma. A epidemiologia, ela é extremamente fantástica desse parasito. Isso porque ele está disperso em praticamente o mundo todo. A prevalência varia de 10% a 80%, 90% em algumas localidades. E, logicamente, a América Latina e a África são os locais que têm os maiores índices, justamente devido à ausência de educação em saúde, ausência dos governantes, etc. Tá? Olha o que esse estudo mostrou aqui no Brasil. Que a doença ela é de notificação compulsória, ou seja, a mulher está com toxoplasmose, o indivíduo está com toxoplasmose sintomática, tem que avisar o Ministério da Saúde. E que a prevalência, ela possui uma associação com alto IDH. Ou seja, indivíduos que têm cidades que têm alto IDH, têm mais toxoplasmose. Que negócio é esse? O estudo observou, pessoal, que essas cidades, os indivíduos, eles comem melhor. Isso quer dizer que estão comendo alimentos in natura em melhor qualidade, têm acesso a carne, só que o alimento é mal lavado, só que a carne é mal passada. Então, esses indivíduos, essas cidades com maior IDH, têm maior prevalência de toxoplasmose. Como, por exemplo, nós temos no Sudeste aqui, ó, a cidade de São Paulo, que tem a maior quantidade de casos registrados. Quais são os tipos encontrados nessas cidades? Principalmente através de comida desconhecida, seguido pela infecção por água, seguida pela infecção por carne. Ou seja, frutas e vegetais, carne, água, são os principais modos de infecção. Professor, como é que São Paulo, velho, tem a maior, e aí a Bahia, onde você tá, Sergipe, de onde você é, Alagoas, onde você deu aula, não é? Gente, não significa dizer que nessas localidades não tenha toxoplasma. Significa dizer que São Paulo teve a maior quantidade de estudo, justamente porque São Paulo tem maior recurso para esse tipo de estudo, tá? Então, será que as cidades que têm o maior IDH, de fato, é em razão da falta de conhecimento sobre o tratamento de verduras e comer carne, ou é porque essas cidades têm maior investimento em educação e pesquisa? É importante notar que nas nossas casas tem gatos, tá? A maioria de vocês tem gatos em casa. E a maioria de vocês tem caixinha de areia. O problema é justamente essa manipulação da caixa de areia. Principalmente quando a gente deixa crianças brincando em caixa de areia. Ó, 60% dos surtos envolvendo os oocistos na areia infectam principalmente crianças. O contágio é facilitado pelo hábito dos felinos de defecar e enterrar suas fezes no solo e areia, na qual os oocistos permanecem viáveis por meses em condições adequadas. E aqui, gente, é atenção com a areia do seu gato. Você tem que saber limpar a areia do gato, tirar as crianças em contato com a areia do gato. Qual é a forma infectante das 3 formas que está presente na areia? Oocistos, cisto com bradizoito ou taquizoito? Oocisto, é isso? E para finalizar, pessoal, enquanto vacinas humanas ainda estão em desenvolvimento, nós devemos adotar as devidas profilaxias, tá? E a primeira dela é beber água filtrada ou fervida. Lógico, quem não tem capacidade, condição financeira de comprar água mineral, você não pode medir sua régua com a régua dos outros, né? Não sei se vocês sabem, mas 50% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, por exemplo. Então, quem não tem condição de beber água mineral, tem que pelo menos filtrar água ou ferver água. Controlar a população de gatos grávidas, não devem manusear o gato. Veja só, não significa dizer que você vai abandonar o seu gato se você estiver grávida, mas você não deve manusear o gato, porque você pode, sem querer, ingerir oocysto, tá? E isso é um problema para você.
Devemos alimentar os gatos com alimentos cozidos, secos ou ração, porque se você dá uma carne mal passada, se essa carne tiver cisto com brazoíto, o gato vai se infectar e vai continuar o ciclo. Vai liberar o cisto nas fezes e assim sucessivamente. Descartar diariamente a areia dos gatos, limpar a caixinha de areia do gato, use uma luva para limpar ou lave a mão em seguida. Incinerar todas as fezes. Aqui é uma recomendação do livro, mas ninguém vai estar tocando fogo nas fezes do gato, né? Nunca vi isso, pelo menos. Proteger a caixa de areia nas escolas, justamente para as crianças. Professor, mas por que proteger de criança? Porque criança bota a mão na boca. Criança não sabe de higiene nenhuma. Então ela pega na areia, pega no gato, bota a mão na boca. Você que tem costume de beijar gato, toma cuidado com isso. Não se alimentar de carne crua ou leite cru, porque a carne crua mal passada tem o quê? Cisto com brazoíto. E o leite cru tem o quê? Taxoíto. Então você pode se infectar com essas duas formas. E para as mulheres grávidas, fazer exame sorológico pré-natal trimestral, tá? Isso aqui, logicamente, o seu médico ele vai ter essa orientação. Estou colocando somente a critério de conhecimento para vocês. Na dúvida, lavar bem as mãos após manusear carnes, gatos e caixa de areia. Manuseie a carne, guardei a carne na geladeira. Por que eu tenho que lavar a mão? Porque você está manuseando, você pode estar pegando cistos com brazoítos. Brinquei com um gatinho de casa, eu limpei a caixinha de areia. Você tem que lavar a mão, por quê? Porque você pode estar com o cisto na mão, tá? Tendo em mente que o cisto não sobrevive a baixas temperaturas. Menos 13 graus, geladeira, ó, ou 67 graus, mata o cisto. Por isso que comer carne bem passada é sempre bom, né, gente? Além de prevenir de outras infecções parasitárias, como a teníase, por exemplo. Isso aí a gente vai estudar mais pra frente. Pessoal, vocês sabem que tudo que eu falo aqui tem referência, tá? O negócio aqui é embasado. E por isso que eu demoro a gravar a aula. Isso aqui, vou ser sincero pra vocês, isso aqui demora tanto, demorei meses pra poder organizar tudo isso aqui. Parece que eu tô fazendo um artigo científico de revisão, tá? Essa é a aula mais completa que você vai ter aqui no YouTube, sem dúvidas nenhuma. Eu falo isso sem modéstia nenhuma, tá? Você não precisa mais estudar nenhuma aula. Com isso aqui tá mais suficiente. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar trechos da aula, vou postar ela na íntegra, depois vou cortar trechos para resumir e quando você estiver na Pindaíba, antes da prova, você assiste essa aula resumida. Gente, mais uma vez, considere doar qualquer valor aqui. Eu faço isso porque o canal não é monetizado. Eu te ajudei, tá? E inscreva-se no canal e o mais importante, comente aqui embaixo, tudo bem? Tem outros vídeos aqui no canal, vídeo de malária, vídeo de giardia, vídeo de ameba. E é isso. Eu sou o Luiz, eu sou mestre em biologia parasitária. Foi um prazer, se cuida, bons estudos e vai dar certo. Você vai passar na universidade, você vai passar no seu concurso público, eu tô aqui para ajudar, tá? Tenha calma, nesse momento você tá cheio de informação, mas se você anotou tudo certinho, tá tudo ok. Se você quiser o PDF dessa aula, eu tô vendendo esse PDF, tá, gente? PDF aqui é baratinho, manda um e-mail para mim, que eu também mando o PDF para você, tá? Um cheiro, se cuida, tchau, tchau.